Deus. Existe Tudo certinho. agora uma grande preocupação, e de novo, com o tema da vulnerabilidade aí que a política de Campinas pode enfrentar em termos de administração mesmo. Estamos falando realmente do prefeito Dário Saad, porque ele vem enfrentando, Bruno, há alguns meses, questionamentos sobre o trabalho diante dos moradores de rua. Ele chegou a contestar números das entidades ouvidas pela Rádio CBN, pela Cidade On, de que teriam ultrapassado os 1.200 a 1.500 pessoas em situação de rua na cidade. Porém, logo em seguida, números foram divulgados mostrando que Campinas é a 9ª cidade do Brasil com o maior número de pessoas em situação de rua. O estudo é do Observatório Nacional dos Direitos Humanos, que mostrou que até julho do ano passado, a cidade já estava com 2.324 pessoas em situação de rua. Os dados da prefeitura, eles estão desatualizados. O prefeito disse que está programando um novo censo, porém isso depende de várias ações e integração das secretarias, então não havia ainda uma data. A princípio seria o final do ano para início desse levantamento, mas ainda não temos informações a respeito. Fato é que na Câmara de Vereadores o tema chegou e já é o segundo parlamentar que protocola projeto de lei para vedar o uso de construções e intervenções que chamam de hostis nos espaços públicos de livre circulação em Campinas. Como é que você vê esse tema, extrapolando aí o que o Executivo poderia dar a resposta, agora chegando no Legislativo? É um assunto que, sim, é complexo. A gente já fez uma série de reportagens aqui na CBN falando sobre as possibilidades para resolver essa problemática. Agora, como é que fica para quem está administrando, para o prefeito e para os vereadores diante de um tema tão difícil, Bruno? Você já adiantou, Carol, não é um tema fácil de ser resolvido. A vereadora Guida Calixto, né, ela apresenta novamente esse projeto. Vamos lembrar lá atrás que projeto semelhante já havia sido apresentado, não acabou prosperando no Poder Legislativo, porque há uma complexidade de você resolver o problema por dois fatores. Primeiro, é um tipo de área, né, essa de você dar um direcionamento, né, para as pessoas em situação de rua, que por um lado envolve o Estado conseguir coordenar as políticas públicas necessárias para poder garantir a assistência, garantir a moradia, garantir muitas das vezes o ingresso no mercado de trabalho, se tiver crianças envolvidas, garantir o acesso à escola, ou seja, a gente está falando de um conjunto grande de políticas públicas que o município dá conta de fazer, mas muitas das vezes não consegue efetivamente fazer ou trazer todas essas pessoas que estão nessa situação, porque aí a gente tem um problema social subjacente, né, Carol? Que diz respeito muitas das vezes ao universo da drogadição, que diz respeito ao universo da desassistência familiar, que diz respeito a problemas de ordem psicológica, dependências das mais variadas. Então, eu acho que a primeira coisa que precisa fazer, o Estado, ou seja, a Prefeitura, precisa mapear isso de maneira extremamente clara, e a despeito da quantidade, se trata de um número alto, se é 1.200 mais ou menos, enfim, já é um desafio pensar somente sobre isso. Então o Estado precisa, na figura da Prefeitura, por um lado, fazer com que essas políticas cheguem até as pessoas e pensar nas melhores estratégias para retirá-las dessa condição de moradores de rua. E depois começar a ver ou tentar articular quais as outras ações que são necessárias para não permitir que essas pessoas voltem para as ruas, ou tentar, até mesmo se for o caso, dentro do universo mais jurídico, legal, enfim, tentar promover essa retirada. Não é promover a violência descabida, não é muitas das vezes você fazer como que o projeto de lei quer combater, que você vai lá, coloca alguns elementos pontiagudos, caco de vidro, enfim, para evitar que as pessoas modifiquem alguns bancos públicos, enfim, para proibir que as pessoas fiquem justamente, coibir, né, que as pessoas fiquem naquele espaço. Não vai ser por aí, por exemplo, né, de permitir com que isso aconteça, que vai se resolver o problema. E tampouco o projeto proibindo que se faça esse tipo de coisa, por si só, resolve o problema dos moradores em situação de rua. É um assunto delicado, Carol, porque muitos têm resistência em sair também dessa condição, mesmo o Estado oferecendo o serviço de políticas. Que é onde entram os especialistas, os assistentes sociais, pessoas que estão ligadas ao debate dessa problemática, quando eles falam da necessidade e urgência de que dentro de um censo, um levantamento feito em âmbito municipal, possa haver a individualização dos casos, em que entendam-se quem é realmente um morador de rua, por que ele está ali, quais seriam as opções de serviços sociais que poderiam tirá-lo desta condição, porque
Cada caso é um caso, inclusive o fato de termos, o Conselho de Segurança de Campinas também afirmou isso já na Câmara de Vereadores, de termos entre os moradores de rua pessoas que cometem pequenos crimes, né? Ou que às vezes acabam utilizando-se desse cenário para poder viabilizar as ações contra cidadão que está passando, que está trabalhando, é um roubo de celular, enfim. Uma outra situação também extremamente preocupante, que já se afirmou e muito tem se discutido na Câmara de Vereadores, é sobre o Ministério Público já ter feito 2 intervenções em relação às decisões de Dário Saad. Primeiro, com relação aos moradores de rua, de proibir que centralizassem as alimentações ou refeições que eram dadas por entidades. Ele não queria mais que fosse na praça, então ele queria direcionar para o Bom Prato. O promotor de justiça não aceitou, interviu, assim como depois também exigiu colocação de banheiros públicos, porque ele acredita que, de fato, são serviços oferecidos e um processo a médio e longo prazo que tiram o morador de rua dessa condição. Além desses 2 casos, nós sabemos também que na igreja, ali na catedral, houve a polêmica também sobre ter estruturas metálicas que impediam moradores de rua de ficar sentados nas escadarias da igreja. A arquitetura hostil, né? Que até que é o que os parlamentares estão isso. citando. E tem a questão da Aquidaban, também a mais recente, não é? Aquele espaço ali do vão do viaduto da Aquidaban, que tem uma grande concentração de moradores em situação de rua. A prefeitura está querendo ocupar aquela área com lojas, enfim, com bancas, seja qual for a determinação, né? O objetivo é requalificar a área pública e ofertar à população novos serviços e produtos. Tem 2.700 metros quadrados, termina o chamamento, né? Um chamamento público para as empresas interessadas, termina agora no dia 31. E aí os interessados podem manifestar o uso do solo e tal. Aí, Bruno, eu emendo uma questão que a gente precisa observar com muita cautela, talvez nas eleições desse ano. Não dá mais para negligenciar a questão dos moradores em situação de rua, especialmente no período eleitoral. Já é uma coisa que nunca é falada, ou quase nunca é falada nas propagandas, e que esse ano talvez seja uma tônica importante. Eu acho que é um assunto fundamental, Felipe. Você falou, a gente não tem certeza, obviamente, se vai ganhar a projeção do debate público, muito embora deveria, né? Deveria, porque é um problema vamos dizer assim, dimensional. A gente pode pegar ele pela via da segurança, como a Carol citou aí alguns dados e algumas informações relacionadas a pequenos delitos. A gente pode pegar ele pela via da vulnerabilidade social, pode pegar ele pela via educacional, se tiver crianças envolvidas que são direta ou indiretamente afetadas por essa condição de rua. A gente pode pegar pela via da saúde pública. Enfim, ele é um tema complexo porque justamente envolve várias dimensões que são de responsabilidade do município. Então, o governo do estado de São Paulo, por exemplo, né, pode fazer algo no sentido de subsidiar políticas? Pode, mas quem tem que fazer a detecção, quem tem que fazer o mapeamento mais aprofundado, quem tem que fazer o acompanhamento é o governo municipal. Então, é um assunto de responsabilidade municipal. E que muitos, né, Felipe, Carol, ouvintes, reduzem a uma questão que é pura e simplesmente assim: vou tirar desse espaço que me incomoda mais, porque às vezes o cidadão, quem está ali transitando no dia a dia, vê aquilo, se sente inseguro, se sente mais ameaçado, e fala, mas se retirar daqui resolve o problema. Mas não resolve. Você, na verdade, vai transferindo o problema para outras áreas, né? E vale destacar que Campinas, de acordo com esse levantamento, né, com esses dados que a Carol chamou a atenção, ela figura entre as 10 cidades mais problemáticas do Brasil, né? Então é um assunto extremamente importante que tem que ser tratado de alguma forma e que a gente precisa começar a pensar, desenhar soluções. Mas acho que o primeiro passo, a Carol falou algo que eu acho que é fundamental e eu concordo com ela, é começar a ter informações mais específicas para entender como direcionar. Se é caso de polícia, é caso de polícia. Se é caso de vulnerabilidade humanos, social, né? Onde a assistência social vai chegar na assistência social. Então, assim, começar cada vez mais a separar o que é cada caso, já que a perspectiva é mais individualizada, vamos dizer assim, para tentar resolver o problema e não voltar para a situação de rua. E só para a gente também fazer justiça, um equilíbrio aqui das informações, Felipe e Bruno, a Prefeitura de Campinas, hoje, isso é fato, é a que tem o maior número de serviços sociais destinados a pessoas em vulnerabilidade
em situação de morador de rua. E isso é uma questão que, inclusive, é unânime entre as entidades, até as que não concordam com algumas das ações das políticas públicas, né, municipais. Elas elogiam o fato de que é uma das cidades mais bem estruturadas do Brasil, com número de serviços à disposição, e que é um assunto bastante complexo. Só para a gente também registrar aqui, o promotor de justiça que está ligado a essa situação é o Dr. Daniel Zulian, e a última vez que nós conversávamos a respeito deste tema, ele estava tentando viabilizar um termo de ajustamento de conduta, onde ele conseguia também realizar, junto à Prefeitura de Campinas, algumas ações de um censo que poderia contar com a participação da Universidade de Campinas. Ele confirmou que sim, legal, está buscando isso, porque aí nós teríamos universitários ou pessoas com conhecimento para fazer um tipo de censo que fosse mais qualitativo e não quantitativo, que o quantitativo nós já temos. Então há uma expectativa de novidades para os próximos meses para a realização de um convênio com a Universidade de Campinas. Bruno. Tomara que esse tema ganhe, de fato, o debate público e ele possa começar a ser desenhado. E, de repente, quem sabe, né, como você mesmo citou, né, Carol, tendo toda essa estrutura prévia, esses equipamentos à disposição, quem sabe Campinas não começa a desenhar uma solução que pode ser observada para o Brasil. Mas, para isso, precisa de vontade política e colocar esse assunto como prioridade. Adoraríamos ser uma referência, um exemplo no Brasil, né? Tá certo. Bruno, obrigada, viu, pela participação aqui, seus comentários. A gente segue a semana, né, Felipe? Tomando mais um cafezinho amanhã. Imagina, eu que agradeço, gente. Forte abraço, Carol, Felipe, aos nossos queridos ouvintes. Amanhã a gente volta com mais política e mais uma dose de café. Valeu. Valeu. 2024, com o grito de gol.